Nós queremos deixar para você, com liberdade aí, nosso irmão Reinaldo, nós falamos sobre o avivamento, o que é a necessidade do avivamento, né? Agora, nós queremos queremos entender, aliás, quais as atitudes, então, a serem tomadas para que o avivamento, gente, aconteça. Não é na nossa igreja só. Na sua igreja, você que congrega em uma igreja, você tem que ser avivado e manter o avivamento. Agora, como fazer isso, irmão Reinaldo? Aleluia. Glória a Deus. Pergunta, essa aí é o nosso contexto aqui, final já, ou temos Finalzão, ainda? 15 minutos para acabar a programação. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo alguns pontos, irmãos, na Bíblia Sagrada que eu quero aqui tornar como base aqui para a minha refutação, melhor, para minha conclusão final aqui, né? Eu vejo que, vamos ao caso aqui da igreja primitiva, eu acho que talvez seja interessante, né? Jesus, meus irmãos, ele vai passar aí seu ministério mais ou menos de 3 anos ministrando para os seus discípulos, apóstolos e para aqueles mais chegados ali, os três discípulos mais chegados, né? Nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus muitas vezes, talvez, vai se tornar incompreensível a sua mente humana aí para aqueles homens, né? Mas mesmo assim, incansavelmente, ele deixou uma mensagem, né? E a sua mensagem final ali é que eles ficassem em Jerusalém, que até do alto fosse revestido todo o poder. E nós vamos ver que eles vão, então, depois daqueles 120 homens, vão permanecer em Jerusalém. Olha só. E, posteriormente, após um período de 10 dias ali, então, acontecerá o derramamento do Espírito Santo. E, após isso, irmão, nós vamos ver, então, a igreja, ela saindo para fora, né? Então, quando a igreja, a sua pergunta aqui, quais as atitudes a serem tomadas para que o avivamento aconteça e permaneça sobre a igreja, né? Eu vou me deter aqui na questão de permanecer. Tá? Depois que o Isaías quiser concluir aqui, ou se nos dá aqui uma brecha, nós terminamos. Mas para permanecer, meus irmãos, a igreja ela tem que desempenhar esse papel dela, sair para fora. Uma igreja a igreja não foi chamada para ficar em 4 paredes. Não foi chamada para ficar no seu mundinho ali, né? Eu sei que muitas vezes, meus irmãos, eu mesmo confesso aqui que já pensei assim, eu e minha família vamos se salvar, tá bom, né? E o resto né, seja o resto. Mas na verdade não é uma visão bíblica isso. Isso é uma visão errônea que nós tomamos às vezes em algum momento da nossa vida, né? Porque a Bíblia ela nos leva, irmão, a desempenhar o nosso papel de sermos pregoeiros do Evangelho. E não é pregoeiro só de púlpito, né? Que às vezes nós temos essa impressão que o pregador é só o pregador de púlpito. Mas é um pregador de ser testemunha de Jesus. Na rua, não? Na rua, trabalho, eu estou falando de modo geral. Eu estou falando da rua, no teu trabalho, na tua família. Né? Tu tem que ser um pregador de Jesus, um testemunho de Jesus. Né? Então, para te permanecer esse avivamento, meus irmãos, ele precisa estar nisso. Eu sei, meus irmãos, que converso com alguns irmãos e há uma alegria no coração dos irmãos, meus irmãos, quando eles tocam a ceia, tocam o pão. Isso é louvável, né? É um dos marcos que Jesus deixou ali, uma das ordenanças. Mas nós temos que também ter essa mesma alegria, meus irmãos, quando nós falamos disso para alguém. Eu fico pensando, meus irmãos, no coração de Pedro, falando para aquela multidão, meus irmãos. E aquela multidão de uma forma incompreensível, aquilo que eles estavam falando. Mas de repente o Espírito de Deus, meus irmãos, lhe induzia. E olha que Pedro era conhecido num contexto de homem turrão, um homem sem muitas papas na língua, né? Mas de repente o Espírito de Deus impulsiona ele a falar, meus irmãos, daquela maneira que leva aquelas pessoas a serem arrastadas para o Evangelho. E aqui eu vejo, meus irmãos, que é um papel que a igreja, para permanecer avivada, ela tem que desempenhar o seu papel. Bem, se der tempo, já te devolveu aí. Depois... Só pela questão do tempo, né? Claro. Eu fiz isso de propósito, só pra ter vontade de voltar de novo. Não, mas eu deixei aqui, eu não falei dos dois assuntos. Então tá, vai lá. Irmão Isaías, 10 minutos ainda nós temos, irmão. Que coisa, isso é extraordinário, né? Voltamos àquela questão. Passa rápido. Passa rápido. Irmão Isaías, atitudes então a serem tomadas para que o avivamento aconteça. Não só aconteça, né? Uma vez só, 2, mas que permaneça na igreja aí. O que é que o irmão? Irmão Elton, eu vou usar uma expressão em Jesus. Vou citar também o Atos dos Apóstolos bem rapidinho aqui. Sim. Mas eu vou usar uma expressão que é bem assim. Aquilo que te enche, te conduz. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Então a gente vai ver que o problema é que o que está preenchendo a gente. E aquilo que o irmão Reinaldo citou ali sobre a igreja ir pra rua e tal, isso tudo faz parte. Mas a gente vai ver que no escopo da salvação, primeiro Jesus discipula e depois Jesus orienta a igreja aí. Então aí a igreja tem vida em si mesma. Porque há todo um projeto de Deus. E eu vou ver que uma das coisas também que a Bíblia vai mostrar, que em Atos 2 ou em Atos 1, antes de se cumprir aquele grande acontecimento, que todo mundo lembra só da manifestação, da evidência de línguas ali, idiomas, tem toda uma discussão. Verdade. Todo mundo lembra só disso, mas não foi só isso que aconteceu. Houve uma evangelização ali. Houve uma evangelização. Saíram pra fora, então. Mas primeiro, irmão Elton, eles perseveravam em oração, buscando aquilo que Jesus havia orientado eles. Jesus orientou eles na importância da oração, Jesus ensinou um modelo, não para repetir ele, mas para entender qual é a estratégia de falar com Deus, como se fala com Deus, né? Ele ensinou a oração, ele ensinou a importância de que enquanto ele estava com eles não precisariam jejuar, mas depois eles precisariam jejuar. Tudo isso naquele tempo. Tudo isso ele orientou. Antes ainda dele partir, ele também mandou eles evangelizar e voltar e mostrou que não adiantava só os demônios se submeterem a eles, mas que primeiro eles tinham que ter o nome escrito no livro da vida. Perfeito. Então Jesus formou eles, e quando Jesus ascendeu aos céus, eles perseveravam unânimes.
eles tinham a mesma visão, valorizavam o que Jesus disse, aí eu posso dizer que é as Escrituras, o verbo encarnado falando com eles, vivamente falando com eles, eles preservavam o que Jesus falou. Que mentalidade. Juntos, todos na mesma visão. Muito bom. Eles perseveravam em oração, todos na mesma visão da importância de orar em busca da promessa do que Jesus prometeu. E todos, os 120, porque eram quase 500 e 380 sumiram da história, Retrocederam. mas 120 Pra trás, né? continuaram naquela visão. Então, às vezes, o todo da igreja não vai continuar, infelizmente. Mas é necessário que 120 permaneça na visão do propósito. Avivados. O avivamento Porque contamina, né? isso vai vir. Porque a gente vai ver que quando se cumpriu, ali foi o derramamento do Espírito Santo, a gente não precisa hoje ter aquela experiência daquele dia. A gente precisa viver o que começou naquele dia. Tem diferença, né? Tem diferença. E quando a gente vive aquilo, então a gente vai pra rua e faz como Pedro. Olha o texto que Pedro pregou. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Uma mensagem daquelas, eu não sei se ele não levou umas 2, 3 horas, algumas horas levou pregando aquela mensagem. Muita gente dormiria hoje, não valorizando a exposição que ele fez. E aquilo gerou uma revolução através daquela igreja, através daquela palavra. Porque aquela palavra, aquele povo primeiro entendia que tinha que perseverar na mesma visão. Qual a visão? Oração, palavra, crer no que Deus prometeu e buscar o cumprimento do que Deus prometeu. E então, cheio do Espírito Santo, ser conduzido aos perdidos. Não, e fora que haviam 14 nações ali, né? Então, Muitos o povos. evangelho, que a semente que Pedro vai semear ali, Foi grande a aquelas coisa. pessoas ali mais tarde elas vão ser evangelistas, onde elas foram. Um exemplo é a igreja de Creta, nós já estudamos sobre isso um tempo atrás aí, né? Certo. Eles estavam ali, os cretenses. Então, não você tem notícia de que alguém tenha ido pregar para Creta. Como que eles souberam? Através dessa mensagem de Pedro. Então você vê que a mãe impacto tem quando a igreja ela atinge o seu papel. Exatamente nós estamos falando aqui. E é progressivo, não retrocede. Porque a gente vai ver que Exatamente. primeiro 5.000 almas, depois aumentou. E fora aquelas que a Bíblia não registra, né? Fora os que a Bíblia não registra. Então a gente vai ver que é uma necessidade da igreja. Verdade. E é uma necessidade que a igreja entenda a importância disso. Nós como igreja, nós somos a igreja. E aquilo que o irmão falou ali, ó, lá no mercado, lá na rua. Porque se você tá cheio de algo, esse algo vai transbordar. Vai transbordar. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração tá cheio, então automaticamente. Nós estávamos no retiro, não quero exaltar que eu estava, mas foi tão forte que Deus usou o pastor para falar com a gente. Que hoje eu estava sentado com um rapaz e nem falava de igreja, e aí de repente ele estava falando uns problemas dele, e eu não sou de falar quando eu não encontro o momento. Claro. Mas eu não sou de fazer muito isso, eu geralmente espero para ter uma oportunidade. Mas do nada eu vomitei o que o pastor falou lá pra ele. E ele ficou assim, impactado, é mesmo, isso é verdade. Que eu falei pra ele, às vezes a gente acumula coisas que a gente deveria se desfazer. Biblicamente, deixa Glória a Deus. Irmãos, eu preciso dar um corta, porque por conta do tempo, nós temos 4 Amém. minutos, ainda quero esmagadamente passar por irmão Reinaldo, fazer um fechamento geral aí de tudo que foi dito aí, em 1 minuto, isso é milagre. Porque nós temos que entregar aqui, isso é rezado em contrato, nós temos que entregar no horário aqui. Aleluia. Então, o irmão, por gentileza, irmão, olha, tu tá convidado ao vivo, irmão, né? E olha, agora tu tá à disposição. Eu não vou nem abrir Convoca. aqui. Entendeu? O homem tá à disposição. Vou deixar ele dar uma respirada aí. Mas é bem assim, quando puder, o irmão sempre vai estar com a gente aí, né? Irmão Reinaldo, no aspecto geral de tudo que foi dito, item 1, 2, 3 aí, o irmão faz uma síntese aí pra nós aí, em nome de Jesus. Eu vejo aqui a igreja, irmão, a igreja que não experimentou o avivamento, ela precisa experimentar urgentemente. Urgentemente, irmão. Experimentar, se jogar em Deus, buscar a presença de Deus enquanto é tempo, né? Passagem Mateus ali das Virgens, elas vão nos fazer essa reflexão de uma igreja que vivia debaixo do avivamento e de uma igreja, meus irmãos, que quem sabe vivia ao esmo, assim, né, ao léu, e de repente o noivo vem, meus irmãos, e ela se perdeu. Então, eu deixo aqui como, meu tempo não me permite muito me avançar, mas quem sabe você que está nos ouvindo, quem sabe não experimentou essa vida com Deus ainda, uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de leitura, aleluia, uma vida de jejum, realmente para você ver. Você vai ver o que Deus pode fazer, né, da sua vida. Deus pode fazer uma âncora, um porto seguro para alguém. Amém? Finaliza aqui, irmão. Amém. Irmão Isaías, em nome de Jesus, 1 minutinho aí. Uau, o Reinaldo foi fiel. É milagre, né? Fazer um geral. Não tem, é difícil. Bom, Isaías, vai. Eu quero agradecer e te incentivar. Se encha das coisas de Deus, porque isso irá te conduzir. E vou ser sincero, uma brasa, às vezes, ela pode gerar um incêndio de madeiras que estão secas próxima a ela. Então talvez você pode mudar o quadro da tua igreja, Sai daquele pregador. começando a mudar. Tirado como brasa, como é que é do John Wesley, John Wesley. como um tição Exatamente. tirado do fogo. Renato. E já que ele citou o John Wesley, tem o coração aquecido por Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos que estão ouvindo.